Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com funções de texto. Como vocês sabem, em algumas situações eu resolvo tirar dúvidas das mensagens que eu recebo por e-mail, das mensagens que eu recebo nos comentários dos vídeos. Isso quando há tempo suficiente, para responder a todas as mensagens. Atualmente já cheguei a quase 120 mensagens diárias de pedidos de ajuda. E eu lamento, não dá para responder a todas. Eu trabalho em horário comercial, não dá para fazer isso. E perco 3 horas por dia no transporte público, o que é inviável também de fazer qualquer alteração. O tempo que sobra, eu me dedico aí aos projetos pessoais, ao canal de vídeos e, é claro, à minha família. Então vamos lá. Essa dúvida eu recebi por e-mail do Wagner Almeida. Wagner, obrigado pela dúvida. Então ele pergunta aqui: boa tarde, Alessandro. Tem uma lista enorme com 8.000 linhas e a questão é que eu fiz o download desta planilha e preciso separar os valores de uma determinada forma. Beleza, determinada forma nos leva a entender que existe uma regra para esse processo. Então aqui, ele me mostra que o valor 125 que está na planilha tem que ser convertido para $1,25. 235 tem que ser convertido para 2,35 e 3,300 tem que ser convertido para $33. Perceba que existe aí uma certa dificuldade na identificação de um padrão. Então vamos lá. Wagner, o que eu fiz? Eu vou montar uma planilha aqui para você com duas formas diferentes de resolver isso com funções. Não vou usar o VBA nessa aula. Lamento se você estivesse esperando aí o VBA, eu não vou usar o VBA, vou usar apenas a solução com funções. Então, a primeira forma é um pouco mais ampla. Eu vou trabalhar com mais funções. Vamos usar a função se, a função é erros, vamos usar a função texto, vamos usar a função substituir, vamos usar algumas fórmulas para poder tratar essa informação. E na forma 2 vai ser a forma simplificada de fazer todo esse processo. Bora lá? Então, primeiro, igual se. Toda vez que nós falamos em análise e interpretação de um valor de uma célula, eu preciso usar uma função lógica de comparação, que no meu caso aqui vai ser a função se. A função se vai me ajudar nesse caso. Então, se, e aí eu já coloquei a indentação para facilitar o entendimento. A primeira coisa que eu preciso saber, vamos analisar as regras. Eu tenho valores com vírgula e tenho valores sem vírgula. Vamos tratar primeiro o valor com vírgula. Então nós vamos localizar a vírgula. O primeiro argumento da função localizar é o que eu estou procurando. Se você observar bem aqui na caixinha de contexto, você vai ver isso. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula separam argumentos numa função do Excel. Se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui no meu canal de vídeos, então eu vou detalhar um pouquinho mais as funções. E se você tiver curiosidade, tenho mais de 260 vídeos atualmente do Excel no meu canal de vídeos. Confere, se inscreve e acompanhe os trabalhos. Tenho certeza que você vai encontrar muito material de estudo. Continuando. A função localizar então pede o texto que eu estou procurando e em seguida no texto. No texto é a célula que tem informação, então eu vou analisar esta célula aqui. Ponto e vírgula. O número inicial é um valor, é um argumento que é opcional, eu posso colocar ou não. Então o número inicial, eu quero dizer aqui que eu quero que ele busque a partir da posição número 1. Fecho parênteses. Só essa função me retornaria a posição da vírgula. Só que a função tem um problema. Eu vou dar um Enter aqui, mas nós não terminamos a fórmula ainda, tá? Ela tem aqui uma incompatibilidade. Ponto e vírgula, 00, ponto e vírgula, nada. Só para que eu possa gravar. Vai dar um erro de valor, tá certinho. Então, observe que se eu usar a função localizar sozinha, então eu quero procurar a vírgula nesta célula 10 a partir da posição número 1. Vai dar um erro. Então, se houver um erro, vai dar um erro de valor em toda a minha fórmula. Por isso que deu esse erro aqui. Para evitar isso, eu vou encapsular a função localizar dentro da função é erro. A função é erro, então ela vai pegar o conteúdo dela, ou seja, se essa função do Excel retornar erro, então eu quero que ela vai retornar verdadeiro ou falso. Eu vou encapsular isso aqui. Então, a função é erro vai retornar verdadeiro, se houver um erro na função. Se não, ela retorna falso. Só que eu preciso de uma comparação, não tenho? Então, se o meu localizar, então toda a minha função localizar aqui for, eu vou apagar isso aqui da função C, que eu não preciso dela agora. Então, se toda a minha função localizar for igual a 0, significa que ele não encontrou a vírgula. Se for um número qualquer, então ele encontrou. E aí nós temos a função é erro. Se a função localizar
retornar um erro de valor, significa que ele não localizou, então vai dar falso o erro. Se não, ele vai retornar verdadeiro, dizendo que não houve erros e a função localizar achou a vírgula. Perfeito. Eu não preciso colocar uma outra igualdade aqui depois da função é erro, porque ela já retorna verdadeiro ou falso. Depois eu faço um pequeno exemplo para você. Ponto e vírgula. Legal. Então, se o valor verdadeiro, ou seja, se a função é erro retornar verdadeiro, significa que tem um erro na função. Então, nós vamos substituir, agora sim vem a função substituir. Nós vamos substituir, que texto? Nós vamos formatar o texto da célula A10. A função texto converte um número em texto. Então, eu estou encapsulando a minha operação matemática dentro da função texto. Vou pegar a função A10 e dividir por 100. E na sequência vou formatar ela aqui com o dólar, ponto e vírgula, cifrão, né, do dólar, espaço, trilha, ponto, trilha, 0,00. Vou fechar as aspas. Muito bem, então aqui eu tenho a função substituir. Ela está pegando o resultado da minha operação, eu estou dividindo a célula A10 por 100. Por quê? Eu tenho uma regra aqui dizendo que os números inteiros sem vírgulas têm que ser divididos por 100 para chegar no resultado. Já formato esse resultado como texto, e aí na sequência nós vamos substituir a vírgula pelo ponto, porque é uma conotação em inglês. Ponto e vírgula. E se isso não for, se a função é erro retornar falso, ou seja, se não houver erros na fórmula, nós vamos utilizar, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, então se a função é erro retornar verdadeiro, ele vai fazer a conversão pelo número decimal dividido por 100. Se não, nós vamos fazer o inverso, que é a outra operação. Nós temos que pegar esse valor decimal aqui e multiplicar por 100, porque 3,3 é igual a 33. Então nós vamos usar aqui a função substituir. Vou formatar o resultado da minha operação, que é A10 vezes 100. Opa, vezes 10, né? Porque se eu pegar aqui 3,3 e multiplicar por 10, e não por 100, desculpem, nós vamos ter um resultado de 33. Então, A10 vezes 10, ponto e vírgula. Nós vamos formatar isso no padrão dólar, trilha, ponto, trilha, 0,00. Fecho parênteses da função substituir, e aí, ponto e vírgula. Vou formatar esse resultado como texto, e na sequência nós vamos substituir de novo a vírgula pelo ponto por causa do padrão decimal. Assim eu não preciso mexer na linguagem do meu Excel. E prontinho, o meu parênteses final fecha a função C. Se tudo deu certo, ao pressionar o Enter, esse 125 vai virar 1,25. Se eu quisesse colocar o USD, então eu poderia colocar aqui no lugar desse aqui, a sigla USD, e aqui USD, e dar um Enter. Opa, aqui vai dar um erro, então eu preciso concatenar isso com a formatação da minha célula. Vamos ver se vai dar certo, concatenado com isso aqui. Vamos dar um Enter e vamos ver aqui se vai dar certo. Eu esqueci que o USD não é um valor monetário reconhecido. Se eu der aqui, ok, e pressionar o Enter, ele não vai aceitar. Então é isso aí. Eu vou colocar esse resultado aqui apenas com a formatação padrão do dólar. E eu tenho outra forma de resolver esse probleminha aqui que eu acabei de apresentar. Beleza. Eu posso fazer o seguinte. Como eu tenho que colocar o USD, eu posso vir aqui no resultado e colocar uma formatação personalizada da minha célula para que ele mostre esse USD. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou converter para valor. Vou dar um Enter. Ele não deu certo por causa do símbolo, então eu vou tirar o dólar daqui. Perfeito. Opa. Vou converter para valor. Deixa eu ver aqui a resposta dessa função. É por causa do ponto agora. A gente vai afetar, vai ter aí problemas por causa do ponto. Eu vou pensar numa solução até já. Então vamos copiar isso aqui para baixo e verificar quais são os resultados. Observe então que nós temos 1,25 a partir desse nosso valor aqui, né? Na verdade não é esse. Então 125 virou 1,25, 235 virou 2,35, 3,3 virou 33 e 25 virou 0,25. Perceberam? Então nós criamos uma regra. Se eu usar aqui a validação da fórmula, avaliar fórmula, então nós vamos ver o passo a passo dessa execução. Primeiro, ele vai substituir o valor de A10 na função localizar. Substituiu. Então eu vou localizar a vírgula aqui. Consequentemente, houve um erro de valor. O que a função erro faz?
ela verifica se tem um erro na fórmula. Se houver, olha só, tem um erro. Então ela vai retornar verdadeiro. Retornando verdadeiro, ela vai considerar a parte verdadeira da função C. Vamos fazer a operação de 125 dividido por 100, é 1,25. A função texto vai converter isso para o nosso formato exigido de 1,25, e aí ele vai substituir a vírgula pelo ponto. Perceberam? Então agora nós temos 1,25 aqui. Vamos avaliar de novo e prontinho, a nossa fórmula está avaliada. A forma 2 seria da seguinte forma, veja só, igual, uma forma bem mais simples, se erro, né, na verdade, é outra fórmula, eu vou localizar a nossa vírgula dentro da célula A10, ponto e vírgula 1, a partir da posição 1. Então a minha função localizar vai localizar a minha... Opa, apertei aqui, coisa errada. Legal. Então a minha função vai localizar a vírgula dentro da célula. Como não vai encontrar, ele vai dar erro. Então a função se erro vai retornar 0. Se o resultado da função toda, ou seja, se o resultado de toda essa função se erro for maior que 0, significa que ele encontrou a vírgula. Então ele vai fazer o A10 vezes 10. Se não, ele vai fazer o A10 dividido por 100. Ele vai simplesmente modificar a operação. Se eu der um Enter, o resultado vai ser agora o número que eu espero. Veja só. Então eu tenho 1,5 como numérico, 2,35, 33 e 0,25. Deixa eu colocar aqui essa fórmula, igual, fórmula texto, aqui. E depois esta aqui, igual, fórmula texto. Perfeito. A grande vantagem desse segundo método é que eu posso selecionar esses dados aqui e, através da nossa formatação personalizada, vamos lá, aqui na nossa formatação personalizada, eu posso vir em personalizado e pedir, ou melhor ainda, posso até vir aqui em moeda e pedir para que ele coloque o símbolo do dólar. Então, em inglês, Estados Unidos, o dólar. Aqui está, ele vai colocar o dólar. Vamos colocar um OK. Note que o símbolo ficou muito justo. Então eu vou trocar esse formato de número por um personalizado. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um espacinho depois desse valor. E vamos ver se ele vai aceitar a minha substituição. Prontinho, USD 1,25 e o melhor de tudo é que eu posso selecionar esta faixa de células, pressionar o Enter e ele vai fazer o resultado final. Então vamos lá. Wagner, obrigado aí pela sua dúvida, obrigado pela sua sugestão. Nós fizemos aí uma pequena substituição dos valores. Se você não vai fazer operações matemáticas, o que eu acho difícil, então você não vai conseguir utilizar esse formato com a pontuação, a não ser mudando aí o idioma do seu Excel para trabalhar com os valores em inglês. Se não, aqui está uma solução prática, usando uma fórmula simples para conversão de valor, ou uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas para a conversão do resultado em texto. Eu poderia agora fazer aqui nessa fórmula, isto aqui, USD, espacinho, concatenado com o resultado da minha operação, que eu teria o mesmo resultado que você esperaria aqui. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí na minha semana do meu workshop, então eu gravei aí uma série de vídeos para que vocês pudessem assistir sobre fórmulas de aprendizado. Como esse vídeo vai entrar no ar agora dia 5, então você ainda tem tempo de se inscrever e assistir os vídeos neste domingo. Os vídeos falam muito sobre a forma de aprendizado do Excel, utilizando aí métodos que eu utilizo nas minhas aulas e os métodos que eu utilizo para aprender. Se você tem dúvidas, acesse www.alessandrotrovato.com.br/cadastro. O endereço está aparecendo aí na tela em algum lugar. Se inscreva, assista às aulas e eu tenho certeza absoluta que isso vai agregar muito conhecimento para vocês. Fiz uma promessa nos vídeos que era melhorar a forma com que você aprende aí o Excel. E aí, nesse workshop, trabalhei bem esses assuntos. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí embaixo no final, curta e compartilhe com os colegas. Até nosso próximo encontro.